Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje finalmente trago a continuação do que pode ser o último vídeo do Aizen, né? Esperamos que não seja o caso, mas é a continuação aí do vídeo dos animes mais importantes da história. E finalmente saiu, né? Então aqui está como prometido, vamos fazer o react aqui hoje. Sendo assim, antes de iniciarmos o react aqui, aquele recado de sempre, se inscreve no canal, deixa um like para ajudar, comente aí um próximo vídeo para trazer, beleza? E também o que você achou desse vídeo aqui. E mande aquela força também pro Aizen, espero que ele consiga passar por isso e que ele volte ao normal o quanto antes, porque o conteúdo dele é incrível, beleza? Sendo assim, bora pro react. Voltando aqui então com a história do Shonen Parte 2, Shaolek, e bora! Voltando aqui, algo que influenciou o desenvolvimento do mangá shounen nesse ponto foi que, durante as publicações, as editoras começaram a incluir cartões de opinião para descobrir informações sobre o que o público gosta e o que eles não gostam. Isso levou os editores a começarem a mudar aspectos das histórias e personagens para ganhar um público bem mais amplo. O que faz sentido, afinal, tem que ganhar dinheiro, né? Esses cartões tiveram um grande papel, evidenciado nas mudanças de design dos personagens e suas roupas, mas também ajudaram a trazer personagens menores para primeiro plano. Isso pode ser visto nos designs por trás de JoJo Bizarre Adventures. Graças a Deus, né? Uma das melhores coisas que tem é o Araki, como ele fez seus personagens icônicos, justamente através não só da aparência deles, mas obviamente dos visuais, das roupas, enfim, dos acessórios, dos poses. Maravilhoso. Mas vamos continuar pelos anos 90. Show. É nessa época que surgem os maiores sucessos de todos os tempos, e também quando os sucessos do final dos anos 80 ganham mais e mais fãs. O primeiro grande sucesso de Toriyama que Shonen Jump publicou foi Dr. Slump, que começou em 1980 e só terminou em 84. O mangá se tornou um sucesso descontrolado. Muitos fãs se apaixonaram pelos trocadilhos, paródias e humor de Toriyama misturados com a história de Arali Norimaki, que é uma jovem robô, e de Senbei Norimaki, o inventor e criador de Arali, e os residentes malucos que vivem na Penguin Village, que é onde Arali mora. O próximo trabalho de Toriyama seria por anos o mangá mais vendido de todos os tempos, né, cara? mas um parêntese precisa ser colocado. Dragon Ball foi todo esse sucesso porque aqui no exterior Dragon Ball Z virou uma febre. Sim. E é preciso Tem que fazer uma pausa aqui, mas estamos de volta. relembrar a obra que permitiu que isso acontecesse. Akira. Akira Sim. é um seinen, mas vale uma menção honrosa pelo caminho que ele pavimentou para que outros mangás Justiça. japoneses fizessem sucesso aqui no ocidente. E foi no timing perfeito, porque Dragon Ball Z é a parte mais popular desse lado do mundo. Voltando à parte Wuxia que falamos no primeiro vídeo, Sim. o maior fator que diferencia o mundo de Dragon Ball de outras interpretações dos mundos Wuxia são os toques bem distintos de Toriyama. Seu senso particular de enxergar as cidades e a tecnologia, Né? e a sua estética geral que é inconfundível. Dragon Ball é Clássico, inconfundivelmente um wuxia executado através de um filtro típico de uma história de comédia, que pode ser visto na obra mais antiga dele, que é Dr. Slump. A combinação do mítico mundo chinês antigo com a tecnologia moderna é provavelmente o elemento mais único que Toriyama coloca nessa mistura, enquanto a maioria por dos isso que dá então certo. modernos trabalhos wuxia dos anos 80 e 90 geralmente se contentavam em escolher entre um cenário tradicional chinês ou presente moderno ou um futuro distante. Isso aí. O mundo de Dragon Ball, na verdade, permanece único entre os trabalhos de Wuxia por ser uma mistura uniforme de ambos. Assim, o Toriyama realmente consegue ter a sua própria contribuição ao gênero e torna Dragon Ball um bom exemplo de como fundir os dois estilos, o clássico e o novo. É isso. As técnicas de Goku, por exemplo, também são tiradas dos contos e filmes Wuxia. Observe essa cena de fundo. Essa movimentação de mãos te lembra de algo? E Né? essa habilidade te lembra de algo? Pois é daqui que veio o teletransporte do Goku. Caralho. Dragon Ball terminaria seu lançamento em 1995, mais ou menos marcando quando a idade de ouro da Shonen Jump terminaria. Mas antes, existiram outros mangás de enorme sucesso nessa época, para todos os gostos. Aos garotos que gostavam de muita luta, surgiu Baki, referência de mangás do tipo, e que segue em publicação até hoje. Talvez aqui no ocidente não seja um sucesso estrondoso, mas Baki é definitivamente bem sucedido no Japão. É uma grande carta de amor aos fãs de artes marciais. As pessoas que não gostavam de pancadaria poderiam assistir Detetive Conan, o anime do pequeno detetive que busca os misteriosos homens que o drogaram ou transformaram em uma criança. Fun fact do dia é que Detetive Conan é o anime com mais fillers da história, mas como a série é no estilo episódico... Pô, Naruto, vamos mudar isso aí. Tá na hora de passar isso aí. Eu sei que você consegue, vai. Ou seja, cada episódio conta uma história própria, ou quase todo episódio, é difícil distinguir o que está no mangá e o que não está. Detetive Conan tem casos realmente interessantes, como o da Sonata, que é particularmente meu favorito até hoje, e é de longe a franquia cara da Weekly Shonen Sunday. São facilmente mais de 100 milhões de cópias vendidas pelo mundo todo. E falando em sucesso que não é de luta, em 96 e 97 surgiram dois fenômenos infantis e mercadológicos.
Pokémon e Yu-Gi-Oh! Claro. Eu acho que ambos dispensam apresentações. Né? Yu-Gi-Oh! É só o jogo de cartas mais vendido do mundo, com 25 bilhões de cartinhas vendidas, com algumas batendo preço de milhões de reais. Né? O mangá de Kazuki Takahashi quebrou as fronteiras da mídia animada ou desenhada e virou literalmente um comércio. Era comum ver gente jogando Yu-Gi-Oh! Na rua sem entender muito sobre o anime, Sim. conhecendo literalmente apenas o jogo. É isso O aí. sucesso da franquia continuou com jogos mobiles modernos. Yu-Gi-Oh! Também já apareceu no livro dos recordes como o maior campeonato de um jogo de cartas do mundo. Doideira, cara. É simplesmente bizarro. Já Pokémon foi um jogo colocado na mesa da Nintendo que inicialmente teve uma reação não muito positiva, mas a empresa decidiu confiar no projeto. Confia! E que bom que confiou, porque só um ano depois do lançamento dos primeiros jogos, o jogo virou anime, acompanhando agora o protagonista Ash Ketchum e seu fiel escudeiro Pikachu. Eu acho interessante como Ash e Pikachu são símbolos da franquia que não existiam no primeiro jogo. É literalmente uma decisão tomada pela empresa que... De certa forma existe, porque não o próprio Pikachu, né? Porque o Pikachu é só um dos 150 primeiros ali. Mas o protagonista, ele é uma adaptação do Red, que é o protagonista do jogo. Ele é uma adaptação de certa forma. Ele realmente não existe no universo dos games exatamente, por mais que tenha referência a eles lá. Mas, de certa maneira, ele tá ali. O espírito da coisa ainda é sobre isso. Criou o anime. Pikachu era, segundo eles, um Pokémon difícil de se conseguir, então as pessoas já o conheciam. E ele era bem bonitinho, então foi fácil tornar ele um Pokémon bem famoso. Não tá errado, não. O ato dos Pokémons falarem o próprio nome também partiu do anime. Justo. De início, os produtores dos jogos achavam que seria uma ideia meio merda, mas eles viram que deu bastante certo. É difícil misturar o sucesso... Vamos parar isso daqui. É engraçado, porque hoje em dia muita gente realmente espera que a Nintendo /Game Freak, olha a grandiosa aí, faça a inversão. Pega o Cry dos Pokémon e transforme na porra do próprio nome deles, né? Eles falando. Eu, por certo período de tempo, também caí nesse conto e tal, né? Não à toa que o Pikachu acabou indo por esse caminho. Mataram o Cry do Pikachu e agora ele fala como no anime, né? Mas porra, velho, eu acho que é uma característica tão legal. Não tem por que tirar o Cry dos jogos, não. É um negócio da hora. Separa bem as duas coisas. Eles funcionam em materiais diferentes, tá ligado? Não tem por que ficar misturando, entende? Que Pokémon fez e faz. Bobagem. Você constantemente ainda vê a franquia quebrando recorde de bilheteria com seus filmes ou fazendo jogos que bombam no mundo inteiro. Cara, é a franquia de maior sucesso global, literalmente. Pode pegar qualquer uma aí delas. Só olhar aí na internet, pega, pesquisa essa porra aí. Qual a franquia que vale mais, né, no mercado hoje em dia? É essa porra aqui. Não tem o que fazer. Foram completamente a bolha de quem nem sabe o que diabos é Pikachu. Quando o anime chegou nos Estados Unidos em 98, seu sucesso era tanto que em uma manhã de sábado ele pegava em média 5 milhões de espectadores por Foi insano isso daqui, episódio. velho. Algo que é simplesmente brutal. Foi insano. Agora falando de um mangá que não fez absolutamente sucesso nenhum, mas é válido mencionar pela sua particularidade, Outer Zone. Essa era uma série de antologias contando vários casos sobrenaturais. Em uma revista cheia de ação exagerada, esportes, mulher gostosa e comédia romântica, uma série de antologias com temas sobrenaturais foi definitivamente um forte contraste. Estamos falando da Shonen Jump. Infelizmente, Outer Zone nunca viu nenhum tipo de adaptação e o autor Shin Mitsuhara raramente fez mais algum trabalho pós essa produção. Entendi. No meio de um monte de Battle Shonen brutamonte que surgiram nos anos 80 e 90, era hora do Japão criar um sucesso mais caseiro, que falasse sobre heróis menos musculosos, mais guerreiros, com marcas de guerra pelo corpo e com elementos tradicionalmente associados à cultura japonesa. Um dos mais populares dessa vertente foi Samurai X, um dos animes de maior sucesso aqui no Brasil. Eu recentemente fiz um vídeo falando mais sobre a polêmica dessa obra, mas aqui vai outra. Aparentemente o cancelamento de Samurai X foi por conta de seus fillers. Os episódios perderam muita qualidade narrativa, o que fez com que o anime fosse cancelado. A história de Kenshin ainda continua no mangá, por enquanto. Essa onda seguiu outros animes e mangá Battle Shonen que passaram a adotar cada vez mais a figura do herói magricelo, ao invés do super bombado de antigamente. Até Araki foi aderindo nesse novo estilo, que depois é replicado em Gon, Naruto, Luffy, etc. Sim. Inclusive, falando em Gon, Yoshihiro Togashi estava com problemas de saúde e estava bem desapontado com as decisões da Jump quanto ao final de sua obra Yu Yu Hakusho. Então o Togashi acabou fazendo um final que a maioria dos fãs, incluindo eu, detestam. Eu consigo entender claramente seus motivos, mas olhando de um ponto de vista único da obra, o final de Yu Yu continua sendo fraquíssimo. O mangá com muita comédia e personagens muito bem desenvolvidos em suas relações e habilidades dá lugar a uma história muito mais pessoal ainda e basicamente um refinamento e adição do que era o Yu Yu Hakusho e o que tornou essa história amada pelo público. Em 98 surge Hunter x Hunter, uma história mais pessoal. Né? Aí de certa forma o Togashi ele conseguiu inverter a situação, né? Agora a refém é a empresa, porque ela não consegue
que ele continue a obra. Se antes ele não conseguia fazer como ele queria, agora ele tem total controle para fazer a porra que ele quiser. Uma pena que é justamente por conta da saúde dele, infelizmente. Verdadeiro refinamento e aperfeiçoamento de Yu Yu Hakusho. Acabei de falar isso, né? Mas enfim, era uma história muito menos engraçada e o Togashi deu lugar a uma trama muito mais complexa a cada arco, com um sistema de poder em um nível absurdo de detalhamento. Exatamente. Ele foi muito inteligente de ir escalando o poder de seus personagens pro Gon não virar um deus com 200 capítulos, diferente do que aconteceu com Yusuke, que em um momento viu um adversário impossível como o Toguro pra ele enfrentar, pra logo depois ter que enfrentar alguém que moeria o Toguro na porrada, pra depois enfrentar um careca que moeria o cara que moeria o Toguro na porrada, pra depois enfrentar uns reis demônios que fariam o Toguro provavelmente de puta. Aqui era tudo muito mais pé no chão. O Gon não precisava matar os seus adversários pra avançar pra outro. Isso. Ele poderia até ser mais fraco e ser obrigado a enfrentar o oponente usando alguma estratégia. E quando ele se deparou com um adversário que exigia apenas força física, ele tirou um poder da bunda e o matou, só pra depois voltar a estaca zero, sem conseguir controlar e ativar o seu Nen. Togashi inicialmente fez seu último mangá em uma base relativamente normal de 98 a 2005, mas a partir de 2006 ele de repente fez várias hiatos, muitas vezes com mais ou menos 1 ano de duração. Isso resultou no arco das Formigas Quimera demorando mais de 7 anos para ser concluído. Tradicionalmente as empresas japonesas confiam na desculpa da doença para explicar os hiatos, mesmo que não seja o caso. Então a maioria dos fãs chegou a várias conclusões sobre os hiatos de Togashi, já que eles não acreditavam muito nessa história de doença. Desde teorias que falavam que ele queria viver uma vida normal com a esposa dele, que é a Naoko Takeuchi, que é a criadora de Sailor Moon. Outros falavam que ele não se portava mais com mangá. Outros falavam que ele só era um viciado em Dragon Quest, o jogo que mantinha ele ocupado o tempo todo. Mas o que é verdade, de fato, é que o Togashi era um cara doente. E ele já reclamava. E ainda até porque saiu recentemente a entrevista lá sobre o estado de saúde dele e foi bem triste. Ele chega a estar numa situação deplorável, tá ligado? Quase não conseguindo viver. E isso ainda no meio de uma pandemia. Você comba essas coisas, não sei nem como o Togashi ainda tá vivo. Disso há muito tempo. Então, quando a empresa falou que ele estava doente, não era só uma desculpa, era realmente o que tinha acontecido. Enquanto as especulações rolavam, a série Hunter x Hunter permaneceu popular o suficiente para receber 2 adaptações em anime. Uma feita pela Nippon Animation, que durou 62 episódios, adaptou os primeiros 11 volumes, e depois ganhou o famoso anime da Madhouse, que adaptou toda a história até o fim do arco das Formigas Quimera, terminando em 2014. Mesmo que Hunter x Hunter esteja em ato desde 2019 e provavelmente continuará a ser executado de forma altamente irregular, ele ainda será um dos mangás da Shonen Jump mais inteligentes e icônicos de todos os tempos. Meio que não e apesar de todos esses problemas, Togashi ainda é reverenciado como um dos maiores autores de Shonen da história, além de ser um dos nomes mais respeitados dentro da Jump. Suas obras foram influências diretas para muitos elementos de uma história em particular lançada 1 ano antes, o terceiro mega sucesso do Ocidente, Naruto. Um dia, enquanto pensava em mais uma nova ideia para um mangá, o mangaka Masashi Kishimoto encontrou um sketch antigo feito por ele, de um garoto com cabelo meio espetado, usando uns óculos pendurados na testa. O desenho era para um one-shot que seria publicado na Akamaru Jump. Ele pegou e decidiu esboçar uma história através disso. Usando de diversas influências, entre elas Dragon Ball, Godzilla, Yu Yu Hakusho e muito mais, Kishimoto criou o que seria uma das séries mais populares de todos os tempos. Naruto é cheio de símbolos que tornaram o anime facilmente reconhecível. O mais emblemático deles, visto a montes em qualquer feira de anime, é a bandana. Naruto originalmente usaria óculos, os clássicos que ele usa no primeiro capítulo. O problema é que desenhá-los era meio difícil demais, então Kishimoto substituiu logo pela bandana. Se tem uma coisa que realmente é problemática, porque se o Kishimoto é isso, né? Você percebe em muitos momentos como a qualidade do traço dele decai. Justamente, acho, por conta de dificuldade de desenhar as páginas, né? Que era muito querer farpar. O sucesso de Naruto é inquestionável, principalmente aqui no ocidente. Uma história bem direta, com ação desenfreada, poderes legais, personagens estilosos e um traço bem mainstream fizeram com que Naruto alcançasse o status de um dos animes mais reconhecidos no ocidente, principalmente na América do Norte e na América do Sul. E do Brasil. Apesar de ser o sucesso instantâneo do Big Three e de ser mais famoso nas Américas, Naruto ainda é menos reconhecido no Japão que seu rival. Masaya Tokuhiro e Nobuhiro Hatsuki são 2 homens que têm um elemento em comum, além de que eles fazem mangá, né? Ao longo de suas carreiras, ambos tiveram o mesmo assistente, que depois de publicar o one-shot chamado Romance Down, resolveu abrir asas e voar sozinho, o tal do rival do Kishimoto, Eiichiro Oda. O que ajudou a tornar a história do pirata Kishiki um sucesso instantâneo foi sua capacidade de equilibrar a comédia boba com seriedade, um mundo intrigante cheio de todos os tipos de ilhas fantásticas para explorar, mistérios a se descobrir e personagens para conhecer, com um estilo de desenho que pode ser adequado para as crianças sem todo o realismo que outros autores trazem, mas que também é capaz de entregar lutas duras e violentas adequadamente, sem ter que se tornar hiper violento. Outra parte intrigante do mangá é como Oda pode constantemente mencionar algo inócuo em um ponto da história geral
e anos depois mostrar como esse detalhe aparentemente sem importância é de fato super importante para todo o esquema das coisas. Eu acho que eu nunca vi uma obra que faça você se ressignificar tanto ela por inteira como One Piece é. Porque, claro, não tem como afirmar que tudo o que acontece, exatamente tudo, é importante de alguma forma, né, Fox? Mas, no geral, muita coisa que seria nada, e muita coisa mesmo, você daria nada, é importante. Eu acho que 99% de One Piece é importante no fim. Tirando algumas bobagens ali de meio de tabela, você tem um dos world building mais complexos e mais duradouros da história. E isso aqui é fantástico, tá ligado? Todo mundo deveria assistir One Piece só por causa disso. Só pela experiência de você ver um world building indiscutivelmente surreal de bom, cara. Só por isso. Ele mostra o quão bem planejado o mangá inteiro é. One Piece está no pódio dos mangás, é uma das obras mais importantes da história. Há mais de e daqui 2 30 anos, discutiremos como Eiichiro Oda influenciou toda uma geração de mangakás. É verdade, velho. Assim como 30 anos atrás falávamos sobre como Osamu Tezuka influenciou a geração de mangakás daquela época. Se One Piece hoje em dia ele é fantástico e incrível, eu fico pensando nas próximas gerações, o quão vão provavelmente surgir obras baseado, obviamente, nessas daqui de hoje e do passado, como acontece, né? Porque o tempo é assim, né? Ele vai sempre aparecendo coisa nova, baseado em coisa nova. E eu acho isso fantástico, tá ligado? Se One Piece é marcante do jeito que é hoje, com certeza vai vir uma obra lá na frente que vai ser tão, ou até mais, entende? A tendência é sempre assim, naturalmente. Fantástico, cara. Tô ansioso já. E sobre como hoje em dia a gente fala sobre como Akira Toriyama influenciou a geração atual. Sim. Perdão aos fãs de Dragon Ball, mas não é absurdo nenhum dizer que One Piece é a obra mais importante da história da Shonen Jump. Porque apesar de proporcionalmente, ou seja, quantidade de venda dividida por volumes, One Piece ainda ser menos vendido que Dragon Passou o motoqueiro aqui a 1000, fui parar. Vamos voltar. Ball, apesar de em vendas brutas o mangá de Oda já ter disparado, Sim. Tem um detalhe muitas vezes ignorado. One Piece surgiu na Jump em uma época onde a revista já não era a mesma. Esses poucos anos entre o surgimento de Dragon Ball e o surgimento de One Piece foram o suficiente para a revista sair do que até hoje é considerado seu auge para uma época muito mais sombria. Eu não posso dizer que era uma época ruim, longe disso, mas não se compara a alguns anos antes de Oda publicar a sua obra. Assim como Oda foi assistente de É só você pensar como funciona o mercado. Você tem ali um mangá que ele é durante um grande período de tempo meio que tranquilo, vai vender pra caramba, vai continuar ali mantendo bem as vendas da Shonen Jump, suave de boa. Aí ele acaba. Se você não tiver um sucesso pra sucedê-lo, fudeu. É assim que funcionam as coisas. Dependendo do momento, não sei ao certo que se na época era assim, mas você pode ter várias publicações ao mesmo tempo, ou até um número diminuto, se não tiver nenhum outro sucesso. Não sei se na época tinha vários ou não. Isso aqui não estava muito bem das pernas da Shonen nesse período que depois que o Dragon Ball acabou. Ficou um gap aí, até o 99 saiu One Piece, né? E outras obras, até como Naruto engrenar. E às vezes uma só não se segura. Se fosse só Naruto ali, não dava conta, não. Essa é a verdade. One Piece vende pra caralho e sustenta justamente a Jump pra poder investir em outras obras. É um ciclo que se retroalimenta, tá ligado? Então, de certa forma, tem que, pra sustentar o mercado todo, você sempre vai precisar de um sucesso colossal. Não tem o que fazer. Talvez sucessos, né? Sei lá, uns 10 obras fazendo sucesso grande já ajude, mas ainda eu acho que vai precisar sempre ter um sucesso tonteante de grande para poder segurar as barras no momento que tiver ruim o mercado. Mais uma importância pra obra, velho. Acho do caralho, velho. Hiro Atsuki, criador do Samurai X, outro cara bem especial trabalhou para o Atsuki. Na verdade, ele foi o primeiro assistente do Atsuki que fez o mangá profissional. Seu nome é Hiroyuki Takei, cujo trabalho de estreia Butsuzone foi cancelado após só 3 volumes, tudo isso antes do One Piece estrear. Takei não desistiu e voltou mais uma vez em 98 com sua nova série, Shaman King, estrelado por Yo Asakura, um jovem xamã que entra no Shaman Fight, um torneio que é realizado a cada 500 anos para determinar quem será o novo Shaman King, aquele que pode se comunicar com um grande espírito e remodelar o mundo como bem entender. Misturando ação shounen com xamanismo, algo que a maioria dos mangás de sucesso geralmente não aborda, Takei foi capaz de trazer todos os tipos de culturas, o que ajudou a dar uma série com um estilo bem próprio. Embora a mensagem geral do mangá fosse contra a luta, ela ainda foi bem recebida pelos fãs como uma série de ação de alto nível. Show. Shaman King também recebeu um anime que durou de 2001 a 2002, durante 64 episódios, e também um novo anime que é muito mais bonito e que não é tão filler assim. Mas o problema é que também não é tão bom, né?
Você querer farpar. Acabou se encerrando, mesmo ainda tendo bastante lenha pra queimar, mas o Takei explicou que ele encerrou a série propositalmente devido à fadiga e à sensação de que estava se tornando muito normal, devido aos fãs eventualmente quererem uma série de ação mais tradicionalmente contada, ao invés das que explorava elementos de outras culturas. Entendi. Alguns outros mangás valem a pena ressaltar, como Trigun, que acabou até virando anime e sendo transmitido aqui no Brasil pela Cartoon Network em 2006. Outro que eu quero muito assistir em live. Nossa senhora, eu quero muito ver Trigun em live, velho. Deve ser fantástico. Puta que pariu. Mas a sequência de Trigun é caracterizada como um seinen, por isso não ganha tanto destaque aqui. Eu falei Trigun, né? Ficou meio estranho, mas é Trigun. Outro mangá que vale a pena mencionar é um que começou a ser publicado no final dos anos 90, lá em 1998, e terminou em 2002, chamado Rising Impact. É uma obra de esportes, sim, esportes ainda tinham vez no mar de lutinha que imperava na época, mais especificamente de beisebol que acabou virando golfe no meio da história. Algo que não é tão assim comum. Realmente, não tem nada de comum. Apesar de não ser muito aclamado, apesar de já ter um shounen de golfe chamado Hole in One, o esporte não era um dos mais adaptados, no caso eu tô falando do golfe. Sim. Principalmente na Jump. Caralho, imagina se você tá assistindo uma obra que é de um esporte, do nada o protagonista fala, foda-se, vou abandonar esse esporte, vou ir pra outro totalmente diferente. Caralho, velho, insano essa porra. Foi um relativo sucesso e rendeu 170 capítulos e 17 volumes. Que doideira. E se você tá vendo a imagem dele, talvez possa se perguntar por que esse traço é tão familiar. É porque o criador é Nakaba Suzuki, o mesmo criador de Nanatsu no Taizai. Esse mangá é citado por ser até estranho, já que em 99 ele foi cancelado e 3 meses depois do cancelamento ele foi retomado até ser devidamente finalizado em 2002. Quando os anos 90 chegaram ao fim, a internet começou a decolar, surgiram mais e mais maneiras de consumir mangá em vez de apenas obter uma assinatura da Weekly Shonen Jump ou qualquer outra revista. No entanto, havia ainda muitos mangás sendo publicados que ajudavam essas revistas a terem um sucesso, continuarem tendo um sucesso, né? E as adaptações em anime feitas dos mangás mais variados que tem por aí, ajudou a manter principalmente as obras da Shonen Jump em alta ainda. Com o fim de animes na Idade de Ouro, como Dragon Ball e Slam Dunk, sobrou para Samurai X tentar manter a relevância da Jump até uma nova leva chegar. E bom, como já visto com Naruto, felizmente chegou, Hunter x Hunter, essa nova leva chegou. A importância desses 3 últimos é muita, porque o primeiro foi o mangá da Jump após 18 anos que recebeu um capítulo final colorido. Tô falando de Naruto. O segundo por motivo de ser o mangá mais vendido de todos os tempos, e o terceiro por ser tão cativante que mesmo após anos sem publicação, continuou sendo extremamente relevantes pro cenário. Araki, tecnicamente, pôs fim ao seu mangá Jojo Bizarre Adventures no início de 99. Tava lá ainda. Isso porque, após 63 volumes, a Shueisha sentiu que o mangá estava se tornando muito difícil para os recém-chegados entrarem e acompanharem a história, porque, diferente de outros mangás como Koshikami e Detetive Conan, que também são mangás muito longos, eles têm um formato episódico. Cada capítulo trata de uma história diferente. Jojo ainda era uma série contada em formato de série. Contada em formato de série é fora, mas você entendeu? Era uma história só toda contada. Embora cada parte pudesse ser apreciada por conta própria, cada uma delas era construída a partir de histórias que aconteceram antes. Exatamente por isso que você não pode pular partes em Jojo. Quem recomenda esse tipo de coisa é muito burro. Não tinha que estar falando essas porra não, você tá errado. Entendeu? Isso não existe, tá ligado? Como é que você vai acompanhar uma parada? Não, pode pular as primeiras 2 partes dessas, e ir pra parte 3 ou a parte 4. Moleque, você chega na parte 4, que porra é um stand? Quem é Jill Brando? Que porra é aquele arco e flecha? Entende? Isso não existe. Porra é essa? Para de pular parte, caralho. Assiste essa porra toda. Não quer assistir Jojo, não vê Jojo, porra. Eu, hein? Portanto, foi tomada a decisão de mais ou menos iniciar o mangá até certo ponto, a fim de permitir que os recém-chegados aproveitem a série ao lado da base de fãs existentes. Estreando na primeira edição de 2000, Jojo Bizarre Adventures Part 6 Stone Ocean estrelou Jolene, filha de Jotaro Kujo, que foi condenada à prisão por 15 anos depois de ser falsamente acusada de um crime. É isso aí. Enquanto tenta ajudar sua filha, no entanto, o stand de Jotaro, Star Platinum, é tirado dele, deixando perto da morte, e cabe a Jolene salvar tanto seu pai como salvar o mundo no processo. Isso aí. Embora ainda fizesse parte da linha do tempo geral de Jojo, Araki ainda garantiu que fosse fácil para os recém-chegados mergulharem nessa história. Ele reintroduziu o conceito de stands, uma aura física que serviu de mega inspiração para as habilidades de estilos como Shaman King. Embora a história geral ainda apresentasse momentos que voltassem para histórias previamente estabelecidas, ainda era um novo tipo de Jojo para uma nova geração de leitores. Na obra seguinte, ele foi de fez, como ele trouxe o negócio meio que do zero de novo, já não importava mais, tá ligado? No começo dos anos 2000 veio ao mundo o
último dos Big Three, Vamos... Bleach. Big Three é um conceito criado em meados dos anos 2000 para falar sobre três obras específicas que não só dominavam as vendas, como eram um símbolo geral dos animes no Japão e no Ocidente. As obras eram Naruto, Bleach e One Piece. Mas algumas coisas precisam ser pontuadas sobre essa denominação. Big Three não é um prêmio nem nada do tipo, é um título dado a uma trindade de mangás em um período específico de tempo. Tanto que não se perdurou por muito tempo, já que o mangá de Bleach foi perdendo popularidade e Naruto chegou a seu fim. Segundo, não existe um Big Four com Dragon Ball, e Dragon Ball Z não faz parte do Big Three. A obra de Akira Toriyama é de uma geração totalmente diferente. Isso. Big Three é simplesmente um termo dado aos 3 maiores mangás e que rendiam mais dinheiro a Shonen Jump no final dos anos 2000, na verdade no final dos anos 90, desculpa, e início dos anos 2000. Okay. Big Three não é uma declaração sobre a qualidade. Pensa, isso é um termo para as obras que davam dinheiro para a Shonen Jump no final dos anos 90 e nos anos 2000. Só uma dessas ainda está em publicação e só uma dessas continua dando o mesmo dinheiro até hoje. Dos programas. Caralho, apesar de se ter registro deles sendo usados em fóruns japoneses, era tipicamente um termo ocidental. O Big Three original não é mutável, não é cíclico. Isso é verdade. Então não existem novos Big Three baseados no primeiro, os antigos Big Three ou coisa do tipo. Algumas pessoas falam que Big Three antigamente eram Slandunk, Yu Hakusho e Dragon Ball, mas aí virou Naruto, One Piece e Bleach. Não, nunca virou. Foi criado apenas para falar sobre esses três. Acontece. Mas você pode criar os seus novos Big Three. Também, é normal. Só que não é uma denominação tão séria assim, beleza? Beleza, pô. Beleza. E outra coisa, futuramente pode ser que saia um outro termo aí pra ressignificar outras obras que estejam fazendo o mesmo sucesso em um outro período de tempo mais pra frente aí. É normal, acontece, cara. Parece uma fixação gigantesca pra fazer o negócio ser cíclico. Meu Deus do céu. O negócio tem que ser oficial, um termo oficial. Porra, nem oficial essa porra é, velho. Só pra falar no negócio, viu? Voltando. Bobagem. Teve boxe, teve golfe, teve tênis, teve tudo, mas faltou algo que eu ainda não falei. Algo que até esse ponto nunca havia brilhado de fato. Rugby. Futebol americano. A Weekly Shonen Magazine já havia tido 2 títulos com futebol americano. O primeiro foi Futebol Taka, lançado em 77, que conta com 10 volumes. E o segundo foi No Hoodly, lançado em 91. Esse é menorzinho e tem só 5 volumes. Carai. Agora era a hora da Jump ter o seu, que definitivamente se tornou o de maior sucesso nesse esporte em específico. Ice Shield 21, ou 21, tanto faz, conta a história de Sena Kobayakawa, um garoto que sofre bullying em sua nova escola, até que ele mostra suas habilidades no futebol americano e é escalado para o time da escola, que também conta com a participação dos valentões que faziam bullying com ele. Que merda, e com o tempo eles começam a respeitar cada vez mais o garoto. O mangá foi feito por Hichiro Inagaki no roteiro e Yusuke Murata, sim, o Murata de One Punch Man na arte. Ice Shield 21 é mais um daqueles casos de série que ajudou a aumentar a popularidade do esporte que usava. Ele podia ter referenciado o Mob em vez de ser One Punch, mas tudo bem, tudo bem. Mesmo que tenha ido mais para um lado do fantástico e absurdo em alguns dos seus jogos, o mangá ajudou a aumentar a conscientização sobre o futebol americano no Japão, que aumentou ainda mais por meio da sua adaptação em anime. Depois de terminar Hikaru no Goku e Yumi Hota, mais ou menos em 2003, Takeshi Obata estava em alta como um dos artistas mais talentosos da Shonen Jump. Entendi. Não havia dúvidas de que os leitores estavam ansiosos para a próxima série que ele colocaria a tinta. Em apenas meio ano ele retornaria, dessa vez se unindo a um homem com o nome Tsugumi Oba, quase que não sai. Juntos eles criaram uma série que era aparentemente anti-Jump em todos os sentidos. Estreando na primeira edição de 2004, Death Note, sim, Death Note, contava a história de um garoto chamado Light Yagami que achou um caderno que, ao ter seu nome escrito, a pessoa morreria. Death Note foi bem polêmico por causa da personalidade do protagonista e como o enredo se desenrolava com o tempo, cheio de mortes e jogos mentais, o que levou vários pais a acharem que essa não era exatamente uma história para ser apresentada em uma revista infantil, mas foda-se. Death Note foi um sucesso estrondoso, rompeu todas as barreiras que podiam existir e é uma obra conhecida e apreciada no mundo inteiro, apesar de ter sido banida em alguns países. E o negócio com a Record agora, né? China. No famoso site MyAnimeList, Death Note ainda é o anime mais popular, além de ser extremamente popular comercialmente falando. Quer dizer, o Death Note ainda é muito vendido simplesmente como um caderno, como um diário. Doideira, com certeza, né? A venda desse diário, desse caderno, deve gerar alguma receitinha lá pro Obata. E pro Oba também, né? Não vamos esquecer que o Oba também faz parte da história. Mas, enfim. No mesmo ano, algo curioso aconteceu, algo bem curioso, na verdade. Porque tivemos o mangá mais sombrio da Jump naquele período, ao mesmo tempo que tivemos uma volta às origens cômicas da revista, com a obra de Hideki Sorachi, Gintama, ou Gintama, ou Gintama, tanto faz, que estreou apenas uma semana depois de Death Note. A graça é que Gintama, eu chamo de Gintama,
foda-se se é Gintama ou Normal, Gintama, que é outro nome. normal, esquece esse negócio de pronúncia. A graça é que Gintama pronúncia. pode equilibrar os arcos cômicos com os arcos mais sérios de Sorachi. E ele é muito bom em escrever isso. É uma série que junta aquela típica Battle Shounen com uma série clássica de comédia, acabou resultando em um dos mangás animes de mais sucesso entre o público que gosta de animes. É difícil achar alguém que fala que assiste animes e não conhece Gintama. Tipo, bem difícil mesmo. Ou Gintama. Não que eu não conheça, né? Eu sei a existência, já vi algumas coisas, nunca acompanhei, né? Se for lá olhar pra o negócio, não. Um bagulho que eu nunca ouvi falar, de fato, aí eu não me encaixo nessa. Eu vou assistir. Nessa época tiveram alguns mangás que tiveram uma boa duração. Tiveram alguns mangás que tiveram, é foda. Mas The Prince of Tennis alcançou 42 volumes. Katekyo Hitman Reborn também é uma série bem longa que mostra que apesar coisa horrorosa da fase, a Shonen Jump poderia fazer obras que duravam. O estilo de arte do Amano, que é o criador de Katekyo, foi outro exemplo do conceito do Neo Shounen. Um termo que apareceu para meio que alterar as bases do que era considerado um Shounen, já que Shounen era tipicamente visto como uma coisa para garotos, mas alguns autores começaram a criar histórias que poderiam ser muito mais consumidas pelo público feminino, e Katekyo Hitman Reborn é uma delas. Após o fim de Death Note, Obata participou de um mangá do temido anime Blue Dragon, o pior anime que eu já vi na minha vida, mas o seu novo sucesso seria um novo mangá com Tsugumi Oba. Nossa, quase que não sai o nome do cara de novo. Sai, né? Tsugumi Oba, chamado Bakuman, que era basicamente um mangá sobre fazer mangá. E não confunda com Bakugan. Bakuman é outra coisa. Muito do sucesso do mangá era sobre sua premissa interessante, mas acima de tudo, por causa de mostrar o funcionamento interno de como funcionava a produção de um mangá. Funcionamento interno de como funcionava. Tô muito redundante hoje. Hoje é foda. E Death Note não acabou, tá? Alguns spin-offs foram lançados posteriormente. Nizio Izin, um autor conhecido por ter feito um desses spin-offs, é mais conhecido por ter feito Medaka Box. Ao longo do tempo, a própria Medaka iria de um ícone aparentemente perfeito de sua escola para supostamente um dos personagens principais mais poderosos de todos os tempos em histórias da Jump e dos mangás em geral. Aqui no Brasil, ela constantemente é lembrada por sempre travar lutas sem sentido como Medaka vs Goku, ou Medaka vs Superman, ou Medaka vs Saitama, ou qualquer outra coisa do tipo. Uma outra revista no começo dos anos 2000, chamada Shonen Gangan, acertou em cheio quando publicou um dos mangás shonen mais aclamados de todos os tempos, Fullmetal Alchemist. Hiromu Arakawa fez um dos mangás mais populares e aclamados da história, sobre os dois irmãos buscando a pedra filosofal para restaurar os seus corpos perdidos. Muitas vezes Fullmetal Alchemist é comparado com Hunter x Hunter em nível de complexidade, e Fullmetal também redefiniu um novo padrão de excelência, e tudo isso mesmo sendo publicado em uma revista de pouco renome. São 80 milhões de cópias vendidas, acima do próprio Hunter x Hunter, Gintama, Fairy Tail, Baki e Yu-Gi-Oh! Também no começo do ano, Makoto Haiku publicou Zatch-Bell na Weekly Shonen Sunday. O mangá fez bastante sucesso e foi bem duradouro, 33 volumes. Um dos mangás de renome da Weekly Shonen Sunday. Depois que Slamdunk abriu as cortinas para os mangás de basquete, parecia que nenhum criador de mangá tentaria fazer um sucessor espiritual para a história icônica de Takehiko Inoue. Até que, em 2009, Tadatoshi Fujimaki publicou Kuroko no Basket. Isso aí, ó. Ou no Basket. Não necessariamente Kuroko no Basket é tão aclamado ou tem tanta qualidade quanto Slamdunk, com certeza. Mas é uma obra, imagina. Mas publicar uma história de basquete na revista que consagrou Inoue é no mínimo corajoso, e o resultado não foi tão ruim. Kuroko no Basket mistura bastante elementos dos Battle Shonen super populares da revista, como os poderes, que não são exatamente poderes, são mais para habilidades, com os aclamados mangás de esporte que fizeram o nome da revista. Entendi. Uma espécie de continuação chamada Kuroko Basket Extra Game foi lançada em 2015. E Kuroko no Basket, em comparação com Slamdunk, é uma série bem mais casual, eu diria. Após o fim da obra Neuro Supernatural Detective, em 2009, eu falei detetive tudo errado, e o Sei Matsui participou de só alguns one-shots aleatórios por aí. Ele fez seu retorno à indústria com Assassination Classroom, um mangá bem diferente e intrigante. Um alien para na Terra, começa a dar aula e o governo dá uma recompensa a quem conseguir matá-lo. É um típico mangá bizarro que a Jump eventualmente aprova. A série é bem reconhecida no geral, foram 21 volumes de mangá, anime, esse outro tem que ver um dia. Muito mais. Dessa leva de mangás que não necessariamente tinham lutinhas nem esporte, veio mais uma boa ideia que infelizmente foi estragada com o tempo. O mangá de gastronomia. Food Wars é a criação de Yuto Tsukuda e Shun Saeki, e veio para misturar um monte de coisas. Clichê dos Battle Shonen, eti, gastronomia, meu Deus, que porra é essa? A jornada de Soma como cozinheiro da Tutsuki é interessante até o ponto em que o mangá se perde na própria premissa. Basicamente, quando ele para de só fazer os clichês, como começa a incorporar poderzinho. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, intitulado Como Estragar um Anime. O autor Hokei Horikoshi já era levemente conhecido por ter feito o mangá Barrage, que não é muito comentado, mas era notável por ser publicado simultaneamente em inglês.
algo que não era muito comum. Mas após Barrage, ele finalmente deu certo na Jump, com seu estrondoso sucesso Boku no Hero. Boku no Hero pegou muito da sobra do fim de Naruto, atraindo uma multidão de fãs que estavam órfãos da história do ninja. Bleach já não era muito popular e os fãs de One Piece continuavam firmes e fortes. Então os fãs de Naruto tinham que migrar. E Boku no Hero foi um bom substituto para tudo isso, já que o anime começou a estourar mais ou menos na época que Naruto acabou. Boku no Hero até é tratado por algumas pessoas como o novo membro do Big Tree, mas como vocês já ouviram eu falar, não é uma coisa assim muito concreta. A nova era de mangás é bem promissora. Além de One Piece, que continua firme e forte, tivemos mais um anime que quebrou todas as barreiras, tornando um sucesso global muito forte. Em 2009, Hajime Isayama publica sua maior obra, Shingeki no Kyojin. A história publicada na Anisatsu Shonen Magazine se tornou um sucesso global instantâneo após a primeira temporada do anime virar ao ar. Apesar dos temas pós-apocalípticos, Shingeki ainda era um shonen, e deve ter causado a mesma comoção entre os pais que Death Note causou, tirando o fato de que Shingeki é bem mais violento e discute temas bem mais pesados, principalmente com o passar do tempo na obra. Parece que tem uma tendência de mangás que tentam ser bem mais sérios hoje em dia, como visto no atual Chainsaw Man. Outros ganham fama justamente por serem típicos Battle Shonen que abraçam todas as ideias criadas anteriormente, como Jujutsu Kaisen. Mas um fenômeno engraçado aconteceu. Com a pandemia, um anime se tornou extremamente popular, em um nível nunca antes visto, Demon Slayer. Óbvio, Demon Slayer não é a obra mais conhecida de todos os tempos, mas a curva da obra foi gigantesca. Ela saiu de uma simples obra publicada na Shonen Jump para o maior sucesso de 2020. E isso é simplesmente bizarro. O mangá vendeu mais de 80 milhões de cópias em um ano. Isso é muito mais do que o segundo lugar, tipo, muito mais mesmo. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen e Boku no Hero são as novas obras atribuídas aos que são os novos Big Three, por mais que isso não seja nada concreto. Mas algumas outras notáveis aparecem nessa época, como Kaiju Number 8 e Chainsaw Man. O que o futuro nos espera? Sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eu sempre espero coisas melhores. Faltaram muitos mangás que eu não citei aqui, como por exemplo Black Clover ou o engraçadíssimo Sekikuzo no Psy-nan. E é normal, tem muitos mangás que eu não citei. Na verdade, 99% dos mangás já lançados na indústria eu não citei aqui. Sim. Mas é porque é um vídeo bem mais já tá longo pra caralho já, né, cara? E eu acho que por hoje já é basicamente isso. Entendida, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses ficou dois do caralho, vídeos, no caso, na verdade, né? E tchau. Cara, ficou do caralho, velho. A pesquisa pra isso daqui é coisa de outro mundo, cara. Trabalho fantástico, velho. Puta trabalho foda. Velho, o Aizen merece muito. Não desiste, cara. Você faz um conteúdo incrível, velho. Porra, provavelmente você já é um dos melhores canais de anime do Brasil. Não tem nem o que dizer, não tem nem o que contestar. É maravilhoso. Deveria ter um canal bem maior do que ele já tem. Que ele já faz sozinho, né? Tudo isso daí, com as dificuldades que ele já disse lá no outro vídeo, de despedida, ele já faz uma coisa tão boa. Imagina se ele tivesse mais recursos para poder refinar ainda mais o trabalho dele. Como outros canais grandes já tem, mas que não chegam nem perto. Ou não se dedicam, né? Acontece. Então, cara, apoia o Aizen, velho. Sei que tá difícil agora, mas tenho certeza que se a comunidade chegar com um peso ali para ajudar o cara, as coisas vão melhorar. E mesmo que a situação fique difícil e ele opte agora por fazer uma pausa, quando você voltar, a gente vai estar te esperando, cara. Fica frio, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like para ajudar o canalzinho, se inscreve no canal, comente aí o que vocês acharam, e eu vou indo nessa editar isso daqui, porque ficou bem grande. Muito obrigado pelo apoio, até a próxima, falou!